Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, como é que estão? Tudo na benção? Vamos dar início então a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar nesse momento agora a nossa lição de número 10 do dia 7 de junho de 2026. Vamos falar sobre a experiência transformadora de Jacó. Chegamos então ao capítulo de número 28 do livro de Gênesis. Pegue então o seu papel, pegue a sua caneta, pegue a sua Bíblia, a sua lição e vamos embarcar juntos em mais essa jornada de bênçãos. Se você também puder, pegue o seu chimarrão e vamos então juntos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus, aprender um pouco mais sobre a vida de Jacó. Então já vamos aqui passar para a nossa introdução. E a introdução vai fazer uma recapitulação aqui da lição anterior, daquele momento conflituoso entre Esaú e Jacó, e aquilo que estava então acontecendo. Para relembrarmos, na lição anterior vimos ali o conflito, naquele momento quando, após então Esaú vender o seu direito de primogenitura, Jacó ele foi abençoado por seu pai Isaac, e teve todo aquele conflito na família. Nós vamos ver agora então que a partir desse momento, nós vamos ver que Rebeca ela conversa com Isaac e fala: olha, não é bom que o nosso filho Jacó ele case com as mulheres da terra, manda ele lá para a casa de Labão, para que lá ele consiga uma esposa. Então, no começo do capítulo 28, nós vamos ver que Isaac, então, ele chama Jacó, ele abençoa, despede seu filho, para que vá lá para a casa de Labão, lá em Padã Arã, para que lá ele encontre, então, uma esposa. E nós vamos ver, então, que a lição de hoje, essa experiência transformadora de Jacó, ela vai estar no meio do caminho, quando ele sai da sua casa, indo em direção à casa de Labão. No meio do caminho ele vai passar pela casa de Deus. Que coisa maravilhosa. Jacó ele era um homem caseiro, ele não gostava de sair de casa, mas quando ele saiu da sua casa, ele encontra a casa de Deus. Já fica uma lição para nós, que nós possamos também estar dispostos para aquilo que o Senhor tem nos chamado, porque no meio do caminho, no meio da caminhada, Deus ele sempre se revela para nós. Então, vamos aqui então para o nosso primeiro tópico e vai falar sobre um sonho que mudou uma vida. Que coisa maravilhosa! Um sonho que mudou uma vida. Que sonho foi esse? E é tão interessante. Essa é uma lição, a palavra de Deus é maravilhosa. Quando Jacó sai, ele sai sem nada, bem ao contrário de seu pai Isaac, quando foram buscar a esposa Rebeca, foi o servo Eliezer, 10 camelos carregados de ouro, de tudo aquelas coisas preciosas, ele não precisou nem sair de casa, e Jacó já foi totalmente ao contrário do seu pai. O seu pai não precisou nem sair, ele esperou. Agora Jacó ele teve que ir atrás, ele teve que conquistar, tudo do zero, digamos assim. E às vezes a gente quer se comparar. Às vezes tem pessoas que vão ter a sorte de Isaac, vão ter tudo, as coisas vão chegar, as bênçãos vão chegar até ela, mas tem vezes que não. Tem vezes que a gente vai ter que ser igual Jacó, a gente vai ter que correr atrás. Então eu não sei qual o contexto que talvez você ou seus alunos estejam, às vezes está passando um momento de dificuldade, um desafio, permaneça, prossiga, insista, no meio do caminho, naquela trajetória. Ele não parou num hotel 10 estrelas, ele não deitou ali numa cama, numa king, ele não pegou um travesseiro de pluma de ganso, não, muito pelo contrário. Ele estava sozinho, e deita ali no meio do nada, e o travesseiro dele era uma pedra. Mas mesmo nesse contexto totalmente desfavorável, ele teve um sonho. E esse sonho vai transformar
toda a vida dele e praticamente a história, né? Até hoje. Isso aconteceu aproximadamente em 1928 a.C., né? Quando ele sai, e nós vamos ver que até hoje, né? O Jacó, aquele que teve um encontro com Deus, que se torna Israel, está até hoje a nação de Israel lá, porque esse homem ele foi obediente, né? Ele foi obediente ao chamado que Deus tinha para ele. Saiu da sua casa, saiu da sua terra, saiu da sua parentela e foi viver os planos de Deus para a vida dele. E que nós possamos ter essa mesma atitude, né, que Jacó teve. Então ele teve um sonho que mudou a sua vida, né? E olha só o que ele sonha, deitado naquela pedra. Ele viu uma escada cujo topo tocava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A gente vê que até a sequência, né? Não fala que os anjos desciam e depois eles subiam. Não, fala que eles subiam e desciam. Por que eles subiam e desciam? Porque os anjos de Deus já estavam ali. Né? Às vezes a gente está igual o Geazi. Né? Às vezes a gente só está vendo a situação desfavorável, os inimigos. Né? E Eliseu ora e pede: Deus, abre a visão desse menino para que ele possa enxergar. E aí ele viu as carruagens, né? Ele viu os anjos de Deus e ele viu que muito maior o exército que estava com eles do que aquele exército que era contra eles. E assim também é conosco, né? Maior é aquele que está conosco. Né? Então nós vamos ver que Deus, além dele mesmo, no final desse encontro ele vai ter um encontro com Deus, mas também os anjos, né? Os anjos estavam ali. E nós vamos ver que na Bíblia várias vezes, né, o anjo do Senhor, os anjos estão ali trabalhando, seja em favor do povo de Israel, seja a favor de homens ou de mulheres. Nós vamos ver que eles são espíritos ministradores da parte de Deus. Né? E Deus, ele, igual Jesus fala, né, quando Pedro foi e cortou a orelha de Malco, Jesus falou: rapaz, tu não sabe que eu poderia orar e meu pai mandaria 12 legiões de anjos para me guardar, para me proteger. Então Deus, ele tem ali os anjos, que são aqueles que estão a nosso favor, né? Ao dispor ali. Eles subiam e desciam a escada. Por quê? Porque eles estavam com Jacó naquele caminho. Né? Então vamos dando sequência aqui. Outra coisa também maravilhosa, nós vamos ver que não apenas os anjos, mas Deus apresentou-se em sonhos a Jacó. E por que isso aconteceu? Por que Deus se apresentou em sonho para Jacó? E aí eu lembro de Moisés, né? Quando Deus se encontrou com Moisés lá no meio da sarça, Deus fala para ele tirar a sandália dos pés, e Deus fala assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Mas ele fala assim: eu sou o Deus de Jacó. E Deus, ele já tinha tido experiências com Abraão nesse momento, né? Abraão, nós já vemos o pai da fé, quantas coisas maravilhosas que tinha acontecido na vida dele. Nós vimos que Isaac teve muitas experiências com Deus, mas era chegado agora o momento de Jacó também ter suas experiências. E assim é comigo e com você, né? Deus tem experiência, sei lá, com nossos avós, Deus tem experiência com nossos pais, mas chega um momento também que Deus quer ter experiência com cada um de nós. Né? Deus, ele quer ter sempre esse relacionamento. Né? Era chegado então o momento agora de Jacó. Abraão já teve as suas, Isaac teve as suas, e era chegado o momento então de Jacó ter as suas experiências com Deus. Então, não apenas os anjos subiam e desciam a escada, mas aí nós vamos ver que Deus estava ali, né? Porque Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ele é o principal. Ele é que tem o controle, ele que arquiteta, ele que planeja, ele que determina, ele que orienta. Né? Tudo acontece com a permissão dele, na direção dele, na vontade dele. Né? Então, assim como aconteceu com Jacó, né? Acontece com cada um de nós. Vamos seguindo. Deus se apresenta em sonhos para Jacó, e depois lá no número 3, nós vamos ver que Deus, ele vai fazer aqui no número 3, Deus vai fazer
promessas para Jacó. E nós vamos ver que essas promessas elas vão determinar três coisas, né? As promessas de Deus para Jacó vai falar sobre a terra, a descendência e as bênçãos. Né? Olha só como Deus é maravilhoso. Ele estava caminhando sem nada, né? Estava só ali com uma mala de garupa, que a gente fala no sul, né? Estava só com a roupa do corpo ali. E Deus falou, olha, tá vendo essa terra? Eu vou te dar. Tudo isso aqui vai ser teu e da tua descendência. Então Deus ele faz promessa da terra, faz promessa para descendência e faz promessa também de bênção para ele. Né? Deus fala lá no 28:13, fala, ó, a terra em que agora está deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando a gente vê isso, o que lembra a mim e a você? Aquilo que Deus tinha falado com Abraão. A mesma coisa que Deus fala com Abraão, a mesma promessa que Deus prometeu, que fez com Abraão, era chegar no momento agora de Deus falar e prometer também para Jacó. Né? A mesma bênção, a mesma promessa, aquilo que Deus havia falado e cumprido na vida de Abraão, ele continua cumprindo em toda a sua descendência. Né? Agora estava vendo o seu neto então receber as mesmas bênçãos que estavam sobre a vida de Abraão. E eu e você também estamos debaixo dessa bênção. A bênção que estava sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, está também sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Vamos seguindo aqui. Tópico de número 2. As descobertas de Jacó. E nós vamos ver agora que Jacó, ele descobre a presença de Deus. Ele fala, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E muitas vezes acontece assim conosco. Né? A situação, como a gente falou no começo, era totalmente desfavorável para Jacó. Estava indo longe da sua casa, longe da sua família, sem nenhum bem ali, sem nenhum valor financeiro, nada. Então parece que tudo estava desfavorável. E é difícil a gente ver Deus nessa circunstância. Porque geralmente a gente vê Deus, a gente acha que Deus está apenas na bonança. Ah não, quando eu recebo uma bênção, e às vezes a gente parece que a gente só quer ver Deus quando tudo está dando certo. E na verdade aqui com Jacó foi totalmente o contrário. Né? Quando parece que tudo estava dando errado, ele falou, olha, Deus estava nesse lugar e eu não sabia. E às vezes a gente está assim, né? Deus ele está no controle, Deus ele está com você, Deus ele está conosco em todo momento. E a gente acha, não, Deus não está, Deus está ali essa situação. Não, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, né? A gente tem que se alegrar no Senhor, né? Porque em tudo ele está. Né? E tem momento que para nós parece desfavorável, né? Mas mesmo nesse momento Deus ele está no controle de tudo e Jacó ele reconheceu, Deus está. Que nós possamos, eu e você, reconhecer a Deus em toda e qualquer situação da nossa vida, seja aos nossos olhos favorável ou desfavorável. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Eu sei que não é fácil, mas Deus está. Fique tranquilo. Vamos seguindo. Número 2 fala, Jacó descobriu a casa de Deus. Jacó ficou tão impactado com seu sonho, com a revelação de Deus, sua presença, naquele lugar que exclamou com temor, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Como a gente falou no começo, né? A Rebeca ela gostava mais de Jacó porque ele era um homem caseiro. Jacó ele era um homem de casa e ele gostava de estar na casa do seu pai, na casa da sua mãe. E como é bom, né, a gente estar na casa do pai, na casa da mãe, né, a gente tem ali sempre o cuidado, né, o carinho, tudo. Mas tinha uma casa diferente que Deus queria mostrar para ele. Deus ele falou assim, não Jacó, tá bom, você gosta da casa do teu pai e da tua mãe, mas você não quer conhecer a minha casa? Você não quer conhecer a casa de Deus?
E, meus amados, todos nós estamos indo, né, para esse lugar. Jesus, ele falou que ele foi nos preparar o lugar, uma morada. E todos nós também estaremos na casa de Deus muito em breve. Estamos numa peregrinação, né, caminhando ali por meio do deserto, mas chegaremos na Canaã Celestial, na Nova Jerusalém, na cidade do nosso Deus, né? Estaremos para sempre com Deus, assim como Jacó também em sua caminhada. Ele chegou na casa de Deus e eu e você também chegaremos em nome de Jesus. Ele descobriu então a casa de Deus. O número 3 vai falar algo interessante. Jacó, ele descobriu a porta dos céus, né? E Jesus, ele fala que ele é a porta. Jesus, ele é o caminho, né? Então nós precisamos também entrar por essa porta. Não existe duas portas de entrada para o céu, existe apenas uma porta. Espaçosa, larga? Não. A porta estreita, né? Jesus, ele é a porta. Que nós possamos fazer entrada, né, no reino dos céus através dessa porta, desse único caminho, desse único mediador que é Jesus Cristo. Ele é a porta que nos leva para a mansão celestial. E depois, já indo para o tópico de número 3, nós vamos ver agora que ele vai fazer uma coluna, a coluna de Betel, a pedra transformada em coluna. Olha só como é interessante, como nós comentamos no começo, ele não deitou ali num travesseiro de pluma, não, ele deitou numa pedra. E se a gente tentar dormir numa pedra, não sei se a gente vai conseguir, porque pensa, né, um negócio duro para te deitar numa pedra e ainda conseguir sonhar. Mas ele teve aquele sonho transformador, né, ele teve esse encontro com Deus e agora ele sentiu esse desejo no seu coração. Essa pedra, né, que talvez era algo desconfortável para ele, mas naquele momento daquele encontro ele foi tão transformado que ele falou, olha, essa pedra tem que virar uma coluna. O que era uma coluna? Era um altar de adoração para Deus. Ele fala, não, nesse lugar aqui eu vou adorar a Deus. Eu vou até mudar agora o nome desse lugar, né, de Luz para Betel. Agora aqui vai ser a casa de Deus, porque Deus havia se revelado e ele teve esse encontro com a presença de Deus. Ele fala, não, eu quero adorar a Deus, eu quero levantar uma coluna, né, eu quero erigir, eu quero que esse lugar aqui, toda vez que eu passar, né, eu lembre. Né? Porque se, pensa comigo, apenas uma pedra, se fosse uma pedra comum, talvez se ele passasse, ele não ia lembrar mais daquilo. Mas ele sentiu desde seu coração e falou, não, isso aqui tem que ser um marco, né? Isso aqui tem que ser um memorial. Eu não posso mais esquecer daquilo que aconteceu. E nós precisamos também gravar em nosso coração. Né? Aqueles momentos assim, que a gente tem aquele encontro verdadeiro com Deus, a gente tem que pegar e gravar. Deus quis ficar gravado no meu coração, porque quando, né, talvez vier um momento de dificuldade, eu lembre, não, mas lá em Betel eu me encontrei com Deus. Lá em Betel eu levantei uma coluna, eu levantei um altar de adoração, né? Eu sirvo esse Deus. E nós vamos ver que Deus, ele se agradou muito disso. Deus, ele se agradou daquilo que Jacó estava fazendo. Deus, ele se agradou daquele altar, daquela coluna. Né? E olha só agora, nós vamos ver a resposta, né? O voto. Ele fez um voto lá no versículo, no capítulo 28, né? Nós vamos ver aqui, ó. Ele fez um voto. A coluna, ele fez uma coluna, né? E ele fala, ele mudou o nome da cidade de Luz para Betel, e ele fala assim, ó, 28, 20. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Nós vamos ver agora que ele fez um voto, ele fez uma aliança. Falou, olha Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar pelo caminho, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me der calçado, então eu vou te dar o dízimo de tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Né? O Senhor vai ser o meu Deus e esse lugar, essa coluna vai ser chamada de
casa de Deus. E Deus ele se agradou, né, de todo aquele voto que Jacó fez, e Deus ele cumpriu então as suas promessas na vida de Jacó. Que nós também possamos fazer nossos votos com Deus. E o principal de tudo, sermos fiéis aos nossos votos. Por quê? Porque o nosso Deus ele é fiel. E assim ele foi então na vida de Jacó. Ele demonstrou a sua fidelidade. Nós vamos ver então agora o concerto, ou seja, a aliança de Deus com Jacó. As bênçãos do concerto eram transmitidas ao primogênito, mas com a família de Isaac seria diferente, pois Deus revelou que o filho mais velho serviria o mais novo, e assim então ele vai receber então a bênção. Como nós já vimos, era para ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú, mas não, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por quê? Porque Deus se agradou do voto de Jacó. Deus ele viu que o coração de Jacó era um coração de adorador. Deus ele viu que Jacó ele foi totalmente transformado a partir daquele encontro. E agora então Deus ele faz uma aliança. Deus ele faz um concerto, né, com Jacó e com a sua geração, com Jacó e com a sua descendência. E no tempo certo Deus ele cumpre então todas as promessas que ele havia feito para Jacó. E já vamos para a nossa conclusão. A história de Jacó mudou completamente depois que ele teve um encontro com Deus quando caminhava em direção à casa de seu tio Labão. Meus amados, que nós possamos, né, ter esse mesmo encontro, né, mesmo que às vezes o momento seja desfavorável, nós possamos encontrar Deus no meio do caminho, no meio da situação adversa. Né, dizer, o Senhor é meu Deus, né, eu quero te conhecer, eu quero ter um encontro com a tua presença, né, eu quero morar nessa casa, né, que o Senhor tem preparado, eu quero passar por essa porta que é Jesus Cristo, eu quero ter esse encontro transformador. Né, e nós vamos ver que Jacó, então, ele foi tremendamente abençoado. Né, teve seus 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. E até hoje está lá, né, a nação de Israel, simbolizando ali e demonstrando a fidelidade de Deus na vida de Jacó. Amém, meus amados? Semana que vem nós teremos mais uma lição abençoada, a lição de número 11. Dia 14 de junho, Jacó de enganador a homem de honra. Né? E é assim que Deus faz. Deus está sempre transformando a nossa vida. Basta apenas deixarmos Ele entrar, fazer morada. Né? Ele está à porta e bate, Ele quer entrar. E sempre que Ele entra, tudo aquilo que aonde Ele toca, aonde Ele chega, é totalmente transformado. Jacó vai ser mudado então de enganador a um homem de honra. Amém? Deus te abençoe. Até a nossa próxima lição.